Meus queridos, esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, nós vamos encontrar uma passagem conhecida de vocês que fala a respeito de Josafá, do rei Josafá, onde ele foi ameaçado por 3 exércitos ali, que cercaram toda a cidade, e a Bíblia diz no capítulo 20, do versículo 3, que Josafá ele temeu, ele teve medo daquela situação e pôs-se a buscar ao Senhor. Isso me chama a atenção, porque diz que Josafá, o rei de Israel, ele teve medo, ele temeu ao Senhor. E veja que na nossa criação, né, os nossos pais, a gente vai crescendo, ouvindo dos nossos pais, que a gente não pode ter medo, a gente não pode ser medroso, a gente tem que enfrentar, tem que ser corajoso, tem que ser homem, né? Você é um homem ou um rato. Então nós temos que ser corajoso, partir para cima, enfrentar, a gente não pode ser medroso. Então veja que a gente cresce ouvindo isso aí dos nossos pais. E quando a gente se depara com algumas situações que a gente vai sentir esse medo, realmente a gente começa a tomar aquela posição que somos fracassados, que somos fracos, porque já existe essa crença dentro de nós que nós não podemos sentir medo. O homem não pode sentir medo. Então a gente cresce ouvindo isso. E quando a gente já é adulto, a gente começa a entender que realmente nós somos fracos, fracassados, porque estamos ali passando por um estado de medo, a emoção, o sentimento de medo ali no momento. Então nós vamos assumir essa posição de fracassado devido a essas crenças que foram criadas dentro de nós, desde quando a gente é criança. Mas eu quero dizer a você que Josafá, a partir do momento que ele teve esse estado de medo, ele pôs-se a buscar o Senhor. Então veja que Josafá ele teve uma grande experiência com Deus a partir do momento deste medo. Ele ouviu a notícia, ele teve medo, mas o medo que Josafá teve não paralisou Josafá. Ele não ficou se sentindo fraco, fracassado porque ele teve medo. Não, ele pôs-se a buscar a Deus, levou o povo para frente do templo para buscar a Deus e veio a resposta. Deus disse: não, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Então veja que Josafá ele teve humildade para reconhecer que ele estava tendo medo naquele momento. Então veja que nós temos que ter essa humildade, temos que reconhecer que nós não somos super-homens, nós somos pessoas normais e temos sim momentos que vamos passar por momentos, situações onde a gente vai se sentir incapaz de solucionar aquele problema e nós vamos sentir realmente o medo, esse sentimento natural, normal no ser humano. Então, quando você cresce ouvindo que você não pode ter medo de forma alguma, tem que ser corajoso, tem que ser homem, não. Vai ter momento que você vai ter que ser humilde o suficiente para entender que você não é super-homem, você vai sentir medo sim, vai ter momento que você vai sentir medo. E é nesse momento, em vez de você ficar pensando que você é fraco, fracassado por causa daquele medo, você vai ver essa força dentro de você reconhecer que você é dependente de Deus e buscar a ajuda divina de Deus para a tua vida. A soberania de Josafá, ele foi humilde em reconhecer que ele era dependente de Deus. E ele foi humilde o suficiente para entender a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então veja que aquele estado de medo
que Josafá ele teve no momento. Ele foi humilde para reconhecer e ele superou aquele medo, foi buscar a face de Deus e veio a resposta de Deus para a vida de Josafá. Então não paralise, não pare no momento do medo. Você tem que tomar esse exemplo de Josafá. Ele teve um medo, mas ele reagiu, né? Ele teve humildade para ir buscar, né, a presença de Deus. Ele sabia que ele era dependente de Deus. Então veja que ele não parou, ele não paralisou aquele medo de Josafá. Ele não se deixou levar, ele não foi se trancar num quarto escuro. Não, ele reagiu e ele passou por uma superação. Ele superou aquele medo e ele saiu daquele estado de medo para a superação daquele estado de medo e alcançou a sua grande vitória. Fica com essa palavra, você não é super-homem, seja humilde para entender que nós sentimos medo, sim, é normal no ser humano e nós podemos sim superar esses medos e alcançar as nossas vitórias e alcançar o nosso sucesso. Esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. Fica com essa palavra aí para a tua vida e até a próxima, em nome de Jesus.